Eu era órfão, hoje sou filho.
Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Boa tarde você que está com a gente já chegando aí, a Nilza, a Elaine Campos está aí com a gente também, né? E você que está se achegando também, boa tarde, que a paz seja contigo. E estamos aqui para mais um bate-papo de mulher para mulher com a Ana Caroline, mais conhecida como Carol. E que bom que você está aí com a gente, né? E como de costume, né, a gente pede, vai compartilhando aí, colocando o nome
de outras pessoas que você entende que podem ser alcançadas, e esse é o objetivo, né? Como sempre, de alcançarmos outras mulheres, outras pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, porque através do testemunho aqui da Carol, da forma de conversão que ela vai trazer, né, outras pessoas podem ser alcançadas. Também dentro do tema que vamos falar, que é muito interessante, né, eu creio que vai ser muito bom para você tanto aprender, como talvez, né, se o Espírito Santo mover seu coração, você vai entender o porquê estamos falando sobre esse tema hoje, né? Enfim, eu quero, antes de nós começarmos a nossa entrevista, aqui a nossa conversa, fazer uma oração por você que está aí, e deixa aí seu joinha e seu coraçãozinho. Mas antes de eu orar, a Carol vai se apresentar aí também. Dá uma boa tarde aí, Carol. Boa tarde a todas, a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ana Carolina Silva. Aqui na quarta e aqui eu sou mais conhecida como Carol. E muito obrigada por todos que estão aqui conosco. E compartilhem aí, né? Se tiver alguma pergunta, pode estar colocando. E que Deus nos guie nesta tarde. Isso aí. Né? Se você, dentro desse tema aí, tem alguma pergunta, talvez ficou meio na dúvida o porquê, né? Continue nos acompanhando e você vai saber o motivo deste tema. Agora vamos fazer uma oração. Se você pode, feche os teus olhos aí e vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, nos colocamos aqui diante do Senhor nesta tarde abençoada de sexta-feira e somos gratos a Ti, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade de levar a Tua palavra, de levar o Evangelho, de levar conhecimento, Senhor, e compartilhar tudo isso, Senhor, com aquelas que estarão conosco, com aqueles que tirarão este tempo, Senhor, nesta tarde, para estar junto conosco. Pai, nos alegramos em Ti, Senhor amado, porque tudo é aprendizado, crescimento e conhecimento para nós, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo vá de encontro, Senhor, àqueles que estão talvez com problemas, entristecidos por alguma situação, mas que, Senhor, querem estar participando agora aqui conosco. Que o Senhor possa acrescentar a esses corações alegria, Pai. Tirar, Senhor amado, esta aflição do coração e transformar em alegria, Senhor, em prazer, Pai. Que possamos juntos aqui neste bate-papo, nesta conversa, Senhor amado, sentir a Tua presença, Senhor, e saber que o Senhor tem propósitos para todas as coisas, Pai. E eu creio assim, Pai, que em cada live, em cada conversa, em cada bate-papo, o Senhor tem propósitos e quer alcançar pessoas por meio disso, Senhor. Nos orienta e nos dá graça em mais uma tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Carol, nós queremos te conhecer um pouquinho mais, né? Você citou aí o teu nome, mas eu vou pedir para você falar novamente o seu nome e a sua idade. Então, meu nome é Ana Caroline, tenho 28 anos, me formei em psicologia no ano de 2015 e desde então eu venho atuando na área da psicologia social e tenho congregado aqui na Quarta IEQ há 26 anos. Nós vamos chegar lá. Mas assim, basicamente, da minha pessoa é isso. Isso, né? O nome, a idade, ela falou já algumas coisas aqui que nós vamos falar um pouquinho mais, mas fala um pouquinho aí para nós também, Carol, sobre a sua infância, né? Queremos conhecer essa parte, quem são seus pais, seus irmãos, né? Quantos irmãos, seus irmãos, se você é natural aqui de Campo Mourão. Então, eu nasci aqui em Campo Mourão e é um pouco engraçado, porque eu nasci aqui, mas eu fui registrada em Farol, porque o amigo do meu pai era dono do cartório e naquela época pagava-se para fazer a certidão de nascimento e o meu primeiro presente enquanto recém-nascida foi a minha certidão de nascimento. E meu pai era servidor público, o nome dele era Júlio e ele faleceu quando eu tinha 14 anos, mas assim, tive uma infância com ele bem participativa. Eu tenho um irmão também, o Anderson, que ele é irmão só por parte de mãe, mas sempre foi presente também na minha vida. Desde que minha mãe começou a se relacionar com meu pai, acho que ele tinha em torno de uns 12 a 13 anos, e aí ele foi morar, né, junto com eles. E
eu digo que eu sempre tive dois pais, porque a minha diferença de idade com ele é de 17 anos. E por isso, ele sempre cuidou de mim também, mas como a gente tem essa diferença de idade, eu tive uma infância um pouco solitária. Brincava mais com os meus primos e com minhas amigas de escola. Não tive muita briga em casa, assim, em questão de irmãos, nem nada. E a minha mãe é Terezinha, que acho que muitos daqui a conhecem, né? A irmã Teca, irmã da Dirce, que é minha tia. E tinha a avó Emília também, que congregava aqui com a gente, mas agora ela já partiu para a glória. E é isso também. Legal, legal. Quando nós chegamos aqui na Quarta Igreja 6 anos atrás, nós conhecemos essa família, né? E conhecemos a Dona Emília, né? Uma senhora bastante alegre, né? Porém, né, já logo que nós chegamos aqui, ela já tinha algumas complicações, né? Algumas dificuldades da saúde, a idade, né? Já tinha amputado uma perna, né? E a gente conseguiu ainda acompanhar ela por um tempo, levamos ceia para ela ficou muito contente, né? Naquele dia ficou algo bastante registrado para nós, da alegria dela em querer falar, em querer, né, demonstrar aquele momento que eu acredito era um momento muito especial para ela. E não deu muito tempo, ela partiu, né? Foi uma tristeza muito grande, nós recém-chegados, mas nos preocupamos com a família também, porque a gente percebeu o apego, né? Das filhas ali, a filha que veio de Curitiba para cá, né, enfim, né, da Carol e todos. Mas a gente fica contente de perceber que essa família conseguiu se reerguer ou se manter fiel a Deus e firme. É óbvio que a tristeza sempre vem, né? Era avó, era mãe, mas eles estão aqui servindo a Deus com muita alegria. Nesse período aí de pandemia, às vezes é possível vir, às vezes não, né? A irmã Dirce mesmo não consegue vir. Enfim, mas é uma família que tem servido a Deus aqui. A gente se alegra muito por ter conhecido a Dona Emília. Louvado seja Deus por isso. E se você que está aí participando com a gente conhece a Carol, deixa aí no seu comentário se você conhece ela, se quer deixar uma palavra para ela, né, falar alguma coisa relacionada a Carol, até mesmo a irmã Teca, né, como ela citou aqui, é conhecida mais assim, né? Ou a irmã Dirce pode colocar aí no seu comentário e depois a Carol vai passar aí para elas e também vai ficar registrado aí, ok? Mas vamos lá, Carol. Então, nós falamos aí um pouquinho sobre a sua infância, os pais, o irmão, né? Agora fala para nós relacionado à sua vida mais pessoal. Você é casada, está noiva, está namorando? Como é que está essa parte aí, Carol? Então, atualmente eu estou solteira, mas espero ainda pós-pandemia, né? Tenho planos de constituir uma família, assim, uma família cristã, dentro dos parâmetros que eu acredito, dentro dos princípios, dos valores, principalmente da igreja, e continuar aqui com vocês, com certeza. Amém, glória a Deus. E Deus vai preparar o varão, né, Carol? Amém. Ao seu tempo, Deus prepara todas as coisas. E falando nessa questão que muito bem que você citou, né? Um homem de Deus, um cristão, um servo que possa servir a Deus juntamente contigo e com toda a família, né? Que há anos tem servido a Deus. Vamos falar um pouquinho relacionado a essa área. Carol, conta para nós como foi sua conversão, como e onde você conheceu a Jesus e há quanto tempo faz isso? Eu dei uma cortadinha um pouco na minha infância para chegar nesse ponto. Minha família paterna, ela é católica. E aí a minha avó Emília, juntamente com a minha mãe, começaram a vir para a igreja. Só que ainda era o tabernáculo. Era ali na Rua Guarani, era o tabernáculo, que anos depois se tornaria a Quarta IEQ. Durante a semana havia os cultos e no domingo a gente ia para a sede, né, lá na igreja do pastor André. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 2 anos. Então, desde lá, eu já conhecia a igreja, já conhecia a Jesus. A Sheila dava aula para a gente da escolinha. Então, eu sempre tive contato com as pessoas que ainda, graças a Deus, estão conosco.
eu não me recordo muito bem em que momento da minha infância que assim eu tive esse encontro assim com Deus, porque eu sempre estive presente, sempre participei. Mas o que ficou registrado para mim foi na época em que o pastor Leocádio tinha o grupo dos patrulheiros, que era semelhante agora ao nosso trabalho que a Solange faz com os juniores. E aí eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, que foi quando, por meio desses trabalhos, a gente vinha aqui nos finais de semana, nos envolvíamos bastante, né, com toda a comunidade da igreja. Eu sentia o desejo de me batizar. E aí, como a minha mãe frequentava assiduamente, eu conversei com meu pai, e mesmo ele não frequentando a igreja, ele concordou. Até então, eu cheguei a fazer um tempo de catequese, mas eu percebi que o meu objetivo não era aquele, eu não me identificava com aquele formato da Igreja Católica. E as raízes da Igreja Evangélica ficaram mais profundas no meu coração. E eu me batizei, eu tinha 14 anos, foi na chácara do pastor André. Foi assim muito emocionante, foi um momento muito inesquecível e eu me lembro até hoje. E foi isso que me marcou, assim, que foi o momento da minha conversão. Aí, depois disso, a gente sempre esteve presente aqui na igreja e não pretendo sair do ministério. Glória a Deus, né? E isso faz quanto tempo? 14 anos. 14? Mas e me diz assim, você então se batizou na primeira igreja, né? Porque era o tabernáculo. Não, era aqui. Não, já era estava aqui. Uhum. Então, como que você conheceu aqui a quarta igreja? Quando eu tinha 2 anos que era o tabernáculo. Daí depois ela já veio aqui para a avenida. Aí depois veio o pastor Valdivino, depois o pastor Rubens, depois o pastor Leocádio. Então, desde os 2 anos lá, que era o tabernáculo, até agora, a gente acompanhou todas essas transições de pastores, de endereços, mas a gente sempre teve firme. É que geralmente os batismos, eles eram ou na usina, a gente locava, assim, geralmente, os locais, né, para fazer o batismo. Depois que o pastor começou a ir, acho que em Araruna, né, numa piscina, enfim, aí foi se alterando conforme os tempos. Mas geralmente era na usina que a gente fazia, era no rio mesmo. Você se batizou na usina? No rio. Uhum. Foi lá na usina, o batismo, que legal. Glória a Deus. Então você conheceu a quarta igreja nesse período, em uns 14 anos, então é que você está aqui. 26 anos. 26. 14 que eu me batizei. Por isso você conhece tudo esses pastorado aí. Isso. Glória a Deus. Então você está há 26 anos que você conhece a Cristo, vamos dizer, né, desde os 2 anos, mas há 14 anos você desceu as águas do batismo. E até então está aqui, né? Isso. Glória a Deus por isso. E de todo esse tempo aí, né, Carol, com certeza muitas bênçãos aconteceram, milagres e tanta coisa, né, que Deus realmente faz, né? Mas sempre tem aquelas experiências que ficam marcadas na nossa vida, né? E eu quero perguntar para você qual foi que você fale aí para nós, né? Mas antes de você falar, eu só quero falar aqui de algum comentário ó, que já deixaram, né? Pessoal que está aqui, ó, a Dalva deu uma boa tarde, Mulheres de Deus, a Nilza mandou coração aí para nós e a Dalva colocou, né, ó, a Carol é uma pessoa muito especial para mim, eu amo ela, tenho um carinho especial por ela, sua mãe, nossa querida Teca. A amizade não tem preço, é presente de Deus. Eu posso dizer que... Peraí, que eu posso dizer que tenho 2 amigas de verdade. Sabe aquela amizade? Em todo meu aniversário, elas vêm em minha casa e trazem um grande bolo feito pela abençoada mão da irmã Dirce e muitos presentes. Amo vocês, queridas. É isso mesmo. Nós também sempre ganhamos bolo, né? É uma benção mesmo. Então, fala aí para nós um pouquinho. Mas antes de você falar, dá um alô aí para a Dalva. Eu só posso dizer que essas palavras eu não consigo falar tão bonito assim, mas o sentimento é o mesmo. Inclusive a Dalva já trabalhou com meu irmão também há um tempo atrás, bastante tempo atrás. E assim, somos uma família mesmo, para além da igreja, para além de tudo. Nós somos uma família mesmo,
de coração, considero, amo muito a Paola, o Augusto, todo mundo, o Gustavo. Considero parte da minha família mesmo. E o carinho é genuíno. Que legal, né? E a Nilza também. Olha lá, a Nilza com as mãozinhas lá. E de fato o bolo é muito bom, né, Dalva? Glória a Deus. Então conta aí para nós essa experiência, né? De tantas, né? Uma que foi bastante marcante para você em todo esse tempo que você está aí. Então, como eu comentei, quando o tabernáculo era ali na Guarani, foi aonde foi o que trouxe, né, a minha avó e a minha mãe para a igreja. E nessa ocasião, a minha mãe sofria de desmaios, né, crises de epilepsia. E foi em médicos, buscou tratamentos alternativos e sofria muito com isso, porque trazia sofrimento para ela e para as outras pessoas. E graças a Deus, através das campanhas, né, com o pastor Valmir, né, o Calixto, não é Calixto, como que é o sobrenome dele? Modesto. Isso, o pastor Valdir Modesto, Valmir, foi feitas as campanhas, né, de 7 dias lá, os 7 elos, e de 7 em 7, eu não sei quando, mas graças a Deus o milagre veio e mudou muito a vida dela. E é um testemunho que a gente sempre traz, que foi o que ganhou toda a nossa família. Porque dos que foram embora, dos que infelizmente se desviaram, a gente conseguiu, a gente ganhou muitas pessoas, né, para Cristo através desse testemunho, e que graças a Deus até hoje não tivemos mais problema nesse sentido, e a qualidade de vida, tudo. Agora eu tenho a segurança de deixar minha mãe sozinha, que era uma coisa que a gente não conseguia, né? Trazia um sofrimento muito grande para toda a família. E aí tem vários outros na área financeira, nossa, se eu fosse contar que eu ficava até a noite, mas assim, o que marcou, o que marca, que é o testemunho da nossa conversão é essa cura. Aleluia, né? E eu sempre peço para as mulheres aí que estão com a gente deixar suas palminhas aí, né? De glória a Deus, né? Porque realmente temos que dar glória a Deus. É um milagre, né, Carol? De saber que uma pessoa que tinha um problema sério, e há anos atrás, realmente ele era mais sério, né? Porque hoje ainda tem recursos, hoje ainda tem algumas outras formas de tratamento, mas há tantos anos atrás, né, Carol? Então, Deus fez um milagre completo, né? Porque como você relatou aqui, nunca mais aconteceu isso. E isso é Deus, gente, é maravilhoso. Então, para você que está aí nos assistindo, ou para você que conhece alguém que talvez tenha algum problema, não esse problema exatamente, mas está enfrentando alguma dificuldade, né? Talvez num desespero, numa situação. Então, esse é um dos nossos objetivos em fazermos as nossas lives, em conversarmos e compartilharmos aqui de conversão e dos milagres que Deus faz. Talvez você conheça alguém que está enfrentando uma situação muito difícil e você pode enviar esse vídeo para ela, esse testemunho para ela e dizer que Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o mesmo Deus que fez essa obra na vida da irmã Terezinha, Ele pode fazer na sua vida e na vida desta pessoa, que você vai enviar esse vídeo como uma forma de evangelizar. Glória a Deus por isso. A Sol também colocou aqui, olá, a Carol é uma bênção, pessoa muito querida e sempre simpática. Ela e a família sempre nos ajudam com os juniores. É verdade, né, Sol? Sempre abençoa a nossa meninada. Deus abençoe sempre. É verdade. E olha só, ela trabalha com adolescentes, né? Tem um conhecimento aí nessa área, quem sabe, né? Pode nos ajudar aí nos juniores. Fica a dica. Quer dar um alô aí para Sol? Oi, Sol, boa tarde. Tudo bem com você? Paz. E sempre que tiver com alguma demanda aí, a gente está à disposição. Às vezes a gente se vê pouco, né, só aqui na igreja mesmo, porque a gente sabe, né, que na área da saúde os compromissos são meio complicados, né, os horários às vezes, e ainda mais com os gêmeos, né, mas a gente sempre está aí à disposição para o que precisar. Somos uma família. Glória a Deus. E realmente, todo momento que nós estamos aqui nesses 6 anos, sempre, né? Sempre essa família abençoa com o trabalho dos juniores, com o trabalho das crianças, com os nossos culto rosa, chá de inverno, né, Carol?
sempre fazendo aqueles bolos maravilhosos. A Dirce entra com a mão de obra, a outra entra com os recursos, os ingredientes, né? E é uma família que tem assim, uma disposição realmente para ajudar na obra do Senhor. E como isso a gente fica contente, porque sabe que eles fazem isso com muito amor, com carinho, com vontade mesmo, né? Então, glória a Deus. Obrigada aí, Sol, pela palavra também. Aleluia. Olha só, a Regiane está aí com a gente também, né? Todos aí batendo palminha pelo milagre daquilo que Deus realizou na vida da irmã Terezinha. Agora vamos falar um pouquinho, né, Carol, entrar agora nessa área da profissional, dentro do tema que nós colocamos, né? Talvez não ficou muito entendido, talvez alguém se pergunte como assim, né? O que tem a ver, né? Por que falar de órfãos, né? Na verdade, o tema cuidar dos órfãos é amar ao próximo, tem tudo a ver com o que a palavra fala, né? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 68, o verso 4 e 5, que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. Então, em vários textos da Bíblia, se você puxar lá, né, sobre órfãos, você vai ver vários textos onde o próprio Deus defende o órfão. Porque o órfão é aquele que não tem um pai, que não tem uma mãe para defendê-lo. É claro que alguém criou ele, é claro que alguém deu suporte para esta pessoa, mas ele é um órfão de pai e mãe, né? E às vezes, no caso, é o órfão de um pai ou é órfão da mãe, né? Mas o fato é que nós colocamos isso porque tem tudo a ver com a área de trabalho que a Carol faz hoje, né? Então eu quero ler um texto para falar sobre isso, mas antes eu quero só que a Carol fale um pouquinho dessa, não exatamente agora sobre esse tema, mas do seu trabalho, né? Onde você atua hoje, a sua formação. Fala aí para nós, Carol. Eu acho que eu já comentei, né? Eu sou formada em psicologia e lá onde eu trabalho, nós somos uma ONG que presta serviços de assistência para crianças e adolescentes, no nosso caso adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade social. O que seria isso? Entraria nos órfãos. Quando o adolescente está em situação de risco, situação de rua, sofrendo alguma violência, passando fome, aí ele é encaminhado para nós, lá no lar, e juntamente com o assistente social, nós fazemos o trabalho psicossocial com esse adolescente. Legal, muito bom. E olha só que interessante, né? Talvez você não sabia qual é a área que a Carol trabalha, mas é uma área também, né, como todas, de suma importância. E Carol, como que é chamado esse lar? Como que ele é conhecido aqui em Campo Mourão? O lar onde eu atuo, o nome dele é A Mão Cooperadora, e ele é um braço da Igreja de Deus no Brasil. E nós estamos atuando aqui no município desde 93. A Mão Cooperadora, ela tem a sede dela em Curitiba, que lá ela é a modalidade de escola e creche. E lá eles atuam desde 1975, então é uma instituição bem consolidada. E nós temos também o braço da igreja, somos de cunho religioso. Temos apadrinhamentos da Alemanha, porque a Igreja de Deus no Brasil ela é uma denominação alemã. E aqui em Campo Mourão atuamos na modalidade de abrigo institucional desde 93. Só que é pouco conhecida por não ser um trabalho muito divulgado e por as pessoas ainda terem uma concepção um pouco equivocada, um entendimento um pouco equivocado do trabalho. E, para além disso, gostaria de falar que nós somos a alta complexidade, né? Como a pastora colocou, né? Todo o trabalho tem a sua importância, mas nós trabalhamos com demandas aonde é somente o nosso conhecimento e Deus para nos guiar. Glória a Deus, né? Que bênção de saber isso, né, gente? Como a Carol colocou aqui, é uma ONG, né? Uma ONG que dá suporte para os órfãos, para adolescentes e jovens que estão num estado de risco, né? De violência. Então,
uma coisa interessante da gente saber, porque talvez você conheça, talvez em algum momento você viu uma situação dessa. Então, é uma pessoa aqui, a Carol, que conhecemos, que congrega conosco, e que talvez você que não congrega, mas está ou vai nos assistir depois, pode até entrar em contato e saber mais como que funciona isso, como que eu posso ajudar, né, esse menino, talvez um adolescente que eu vi na praça, talvez um adolescente que é lá de Farol, que é de um outro município que você conhece, alguém te falou, e como eu posso ajudar? Porque eu acredito assim, Carol, que nós, como seres humanos, e principalmente quando cristãos, quando um coração que quer ser útil para o próximo, né, que tem tudo a ver com o tema, né, cuidar do órfão e amar o próximo também, nós temos esse desejo, né? Quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê uma situação, a gente fala, puxa, o que eu posso fazer? Ou seja, qual é o caminho que eu tenho que ir para que eu possa ajudar esta pessoa? Às vezes a gente não tem como abrir a porta da casa e dizer para um menino, olha, posa aqui, dorme aqui, né? A gente tem que ser vigilante, mas a gente tem pessoas que fazem isso. Um trabalho social, uma ONG que trabalha realizando isso. Então, isso é muito legal da gente saber, e isso traz uma segurança, né, até aqui para a cidade, para todos nós, né, de saber que, puxa, se um dia acontecer que eu encontrar, que eu ver um adolescente vem até a igreja num estado de risco e me procura, eu sei aonde eu posso encaminhar esse adolescente, esse jovem. Então, isso é muito legal, muito interessante da gente saber. E antes de falarmos um pouquinho mais, que a Carol vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero então ler esse texto para que a gente possa ver essa base bíblica, né, que está lá em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 27. Olha só o que diz. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então, quando a gente estende a mão para o órfão e para a viúva, Deus se agrada disso. Porque nós estamos realmente ajudando aquele que está totalmente desamparado. É claro que nós podemos ajudar outros, com toda certeza, mas o que eu estou focando hoje, o que estamos falando hoje, é sobre esta pessoa que está órfã, é sobre esta pessoa que está vivendo uma situação de risco, né? Nós estamos falando mais sobre adolescentes e jovens, porque é a área onde a Carol atua, né? Nós hoje sabemos, como a Carol estava aqui me contando, que temos o Lar Miriam, por exemplo, que atende crianças até 12 anos. Ou seja, mas e a partir de 12 anos, como que a gente faz? Nós temos então a ONG, que é a Mão Cooperadora, que é onde a Carol trabalha. E ali dá todo o suporte para esse adolescente, para esse jovem até os 18 anos, né, Carol? Então, é algo que nos ajuda também a poder estender a mão e ajudar. E é totalmente bíblico, está na palavra de Deus. Então, são coisas que precisamos nos atentar, né? Precisamos, como o próprio Jesus falou, né? Faça isso, mas também não deixe de fazer aquilo. Ou seja, contribua, né? Abençoe a igreja, participe, venha adorar a Deus, mas também estenda a mão ao próximo, aquele que precisa, ao órfão, à viúva, aquela pessoa que não tem família, que possa atendê-la. Então, cabe a nós, como igreja, também estender a mão nesse ponto. E a Carol vai falar de algo bem importante aqui, que acontece lá na ONG, que é o apadrinhamento desses adolescentes e jovens, né? Inclusive, tem um irmão nosso que já entrou nesse programa, né? Ele deu uma paradinha agora, mas é uma pessoa que já se prontificou a isso. Então, Carol, fala um pouquinho mais para a gente entender como é que funciona, né, esse trabalho e esse apadrinhamento. Então, os adolescentes em risco são encaminhados para nós pelo Conselho Tutelar ou pelo Judiciário. Então, como a pastora comentou, se houver alguma situação conhecida ou se algum adolescente estiver na rua vagando, você pode acionar o Conselho Tutelar, que eles vão estar fazendo os encaminhamentos legais. Porque, assim, você, às vezes, dá um alimento ali, é uma coisa muito pontual, e às vezes esse adolescente, o problema dele é um pouco mais grave quando a gente vai investigar. Às vezes tem grupos de irmãos, né? Às vezes uma questão de drogadição na família, que a gente pode tá fazendo os encaminhamentos legais, né, conforme a lei determina, e para estar dando uma oportunidade de vida para esse adolescente, né? E nesse sentido, o Conselho da Criança ele estabelece
que a gente não pode ficar com ele acolhido mais do que 18 meses. Porém, a gente sabe que a nossa realidade é um pouco diferente disso, né? O que a gente sonha, muitas vezes, não é o que realmente acontece. E partindo disso, o juiz aqui da Vara da Infância criou o apadrinhamento afetivo. Na verdade, ele não criou, né? Ele pegou o modelo de algumas outras cidades que já está dando certo e a gente adequou aqui para a nossa realidade, né? Nesse apadrinhamento, funciona, seria como se fosse um padrinho da sua família mesmo. Você vai lá, vai pegar aquele adolescente, vai criar um vínculo com ele, vai sair, tomar um sorvete, um cinema, quando as coisas abrirem, né? São coisas simples que às vezes no nosso dia a dia não fazem diferença nenhuma, mas na vida deles fazem. Porque às vezes eles têm família, têm familiares próximos, muitas vezes eles não têm. E em alguns casos de extrema violência é rompido, é feita a destituição do poder familiar. Nesses casos ele fica realmente, ele tem a família, mas ele não pode mais ter o contato com essa família. Então, nos tornamos a família dele. E caso, por diversas questões pessoais, a gente às vezes não pode adotar, porque, como a pastora colocou, né, a gente também não deve se precipitar e fazer uma coisa que às vezes a gente não vai dar conta. Então, o apadrinhamento ele vem para estar suprindo essa necessidade afetiva que os meninos têm, que muitas vezes eles ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem perspectiva, porque a violência que a gente coloca, que eles sofrem, para além da violência na família, é a violência de não saber até quando eles vão ficar no lar, de com quem eles vão passar uma festa de Natal, uma festa de Réveillon, um Ano Novo. Então, essa dificuldade de saber o que vai ser o amanhã deles, isso gera muito sofrimento para eles. E é nesse sentido que o apadrinhamento vem para tentar dar um suporte para eles. Legal, muito bom de saber. Até a Sol colocou aqui, ó, fica o super convite, viu, Carol? Será bem-vinda demais, né? Realmente tem muito trabalho para fazer, né? E a gente percebe, como igreja, por exemplo, né, a demanda que nós temos no sentido de conseguir agregar, conseguir transmitir a mensagem, às vezes cuidar dessas crianças, juniores, adolescentes, né? Glória a Deus que hoje temos um trabalho aí, né, com a Alex e a Maiara, que estão fazendo um trabalho com o Surrender, né, trazendo esses adolescentes, jovens, né, levando a palavra, mas também isso serve como suporte para nós. Exatamente por quê? Porque como igreja nós também vamos atender casos assim, nós também vamos ter de repente um caso onde a gente, puxa, agora o que eu faço? É por isso que eu falo que a Carol tem as informações para passar, para nos dar esse suporte, falou, olha, o caminho é esse. O caminho é conselho tutelar, o caminho é Ministério Público, ou seja, nós podemos então fazer alguma coisa, e não simplesmente, ou não seria simplesmente, mas, por exemplo, a gente atende, a gente dá um pão, a gente dá uma roupa e dispensa esse adolescente, né? Sabendo que, como a Carol colocou, mas e amanhã, onde é que ele vai dormir? E depois, onde é que ele vai passar, né, um feriado? Como que vai ser a vida desse menino, dessa menina? Então, a gente se preocupa sim, como igreja, a gente deve se preocupar. Então, hoje a gente está conhecendo um pouco mais do trabalho da Carol, né, desse trabalho da mão cooperadora que existe aqui em Campo Mourão, né, e que ajuda esses adolescentes e jovens que estão, né, no risco, como a Carol bem colocou aqui. Agora, eu gostaria que você então deixasse para a gente ir para o final uma mensagem relacionada a esse apadrinhamento. Você falou do apadrinhamento afetivo, né, mas talvez alguém ficou na dúvida, como que funciona? Como assim eu levo para casa e fico com ele? Não, você não vai adotar esse adolescente, né, ou esse jovem. Seria sair com ele um dia, né, ou um final de semana, convidar ele junto com a sua família para comer um lanche, não é isso? Come uma pizza, depois ele volta para o abrigo, ou seja, ele tem onde dormir, ele tem um lar, né?
mas seria somente o fato dele se relacionar com outras pessoas, que são pessoas que têm um coração bom, que são pessoas que vão transmitir felicidade para ele, um momento, né, onde ele pudesse conhecer pessoas de Deus, pessoas que pudessem, né, como esse irmão aqui da nossa igreja, qual é o intuito dele? É poder criar um vínculo, um relacionamento afetivo e transmitir o evangelho para esse jovem, para esse adolescente. Então, né, a Carol vai falar um pouquinho mais aqui para a gente encerrar, e se houver interesse, né, seria muito bom, né, Carol? Só uma última pergunta antes de falar. Você sabe mais ou menos quantos adolescentes e jovens tem lá na Mão Cooperadora? Então, atualmente a gente está com 8 acolhidos e tem um que não é do nosso município. Porque, como a pastora comentou, aqui da nossa comarca, a gente também acolhe. Então, Janiópolis, Farol, Luisiana, quando tem a demanda, é feito o convênio com o município e nós acolhemos, né? Em casos extremos de outro município, alguma situação específica também, mas aí depende da autorização do juiz, né? A gente tem vaga para até 16 adolescentes, né? E atualmente a gente tem esse número. No sentido do apadrinhamento, como a pastora comentou, a gente faz uma guia, é feito um formulário com o nome, as informações da pessoa. Esse formulário é encaminhado ao fórum, lá na Vara da Família. É bem simples assim. E nós, enquanto instituição, a gente faz esse trabalho com o adolescente e ele está bem ciente de como que funciona. Então, quando ele vai sair, o final de semana que ele vai sair, é feito um trabalho com ele, é explicado como que vai funcionar, se a pessoa quiser ela conhecer nossa instituição, para questão de afinidade mesmo, conhecer a história dos meninos, os meninos. É interessante, porque os vínculos que eles têm, muitas vezes, na casa, na comunidade deles, não são vínculos positivos. E quando a gente consegue, mesmo que eles retornem para a casa deles, mas que eles estabeleçam vínculos melhores, que eles tenham vivências, experiências com pessoas que vão fortalecê-los, que vão ensiná-los, às vezes incentivá-los a uma profissão, a aprender alguma questão de arte, de cantar, de tocar algum instrumento musical. A gente prioriza por isso, por pessoas que tenham, né, um bom coração, que queiram ajudar, mas no sentido de não só da caridade, né, mas legalmente falando, fazer esse apadrinhamento com o formulário, tudo certinho lá. Nesse momento da pandemia, a gente está com as atividades um pouco paralisadas. A gente está estudando formas agora de liberar mais os adolescentes, porque nós não temos um local adequado, quartos, instalações adequadas para estar colocando eles em isolamento. Então, o que a gente está priorizando no momento é pela saúde deles. Então, os funcionários estão tomando todas as precauções, né? O álcool em gel, a máscara para sair, para entrar. E nesse momento o apadrinhamento está suspenso. Mas, se alguém tiver interesse, pode vir conversar comigo, que eu vou estar explicando. E a gente vai se adequando, né? Porque esperamos que, em nome de Jesus, esse momento passe, que nós vamos superar, se Deus quiser. E eu acredito assim que dentre as histórias de vida dos meninos vai ter alguma coisa para contribuir, com certeza. Não é só eles que aprendem conosco, nós também aprendemos com eles, porque você vê que muitas vezes todo o sofrimento que eles passaram, eles ainda te dão um olhar de esperança, te dão um olhar de um mundo diferente. Eles têm sonhos, eles têm projetos, e muitas das vezes só falta alguém que deu a oportunidade, só falta uma oportunidade. Que ainda existe muito preconceito de todas as partes, e eles não estão ali por culpa deles.
eles estão sofrendo uma violência, já sofreram, e o que a gente tenta é fazer com que quando eles retornem para o lar, na casa deles, que eles consigam um caminho diferente, que eles cheguem numa família que mesmo sendo a própria família deles, esteja sendo assistida, para que aquela violência não continue, para que aquele ciclo seja rompido, sabe? Porque é muito triste, anos e anos de violência ali na família, com irmãos, com primos, e que às vezes a própria família não sabe como sair daquilo ali, né? Não conhece Jesus, a única situação que elas conhecem é aquela que eles estão instalados ali. E uma palavra, às vezes, né? Um ato, um gesto nosso, às vezes muda a história de vida de alguém. Sim, é isso mesmo, né? O estender a mão para o órfão, né? Ou aquele que necessita. Isso é muito gratificante perante o Senhor também. Então, fica aí, né, todo esse relato da Carol. E se houver interesse, eu acredito sim que vai ajudar bastante lá também, né? Se tem 8 meninos que estão lá, que bom que ainda não é tanto assim, né? Embora, como você colocou, o local segura até 16, né? Ou seja, recebe até 16 adolescentes e jovens. Mas também é algo para que a gente esteja orando, pedindo que Deus venha trabalhar no coração, né, de todos esses meninos aí, porque, como a Carol falou, já sofreram violência. Eles não estão ali porque estão passando, mas já passaram, né? E, na verdade, só Deus sabe o que realmente aconteceu, né, por trás de toda a situação que eles estão vivenciando ali. Mas eu fiz questão de trazer a Carol aqui para que ela falasse, para que ela relatasse esse trabalho, né, falasse da sua conversão, porque, como eu falei, a gente quer alcançar outras pessoas. Então, leve para frente este vídeo, né, passe para suas amigas, para os seus amigos, para aqueles que você entende que vai receber, né, de uma forma relevante essa palavra, né, o testemunho de vida e também esse relato, né, com relação ao trabalho da mão cooperadora, e que nós sim podemos de alguma forma contribuir, né, por meio desse apadrinhamento afetivo. Carol, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, por estar aqui comigo nessa tarde abençoadíssima aí, né, onde a gente pôde compartilhar tantas coisas aqui, aprender também, e dizer que você é bem-vinda aqui para outras vezes, né? Nós temos a intenção de mais tarde podermos reunir mais mulheres quando essa pandemia for embora, porque ela vai embora, né? E podermos assim fazer uma mesa redonda ou uma mesa quadrada, enfim, onde a gente possa falar de vários assuntos, né? E termos possibilidade de fazer uma live com um tempo maior, com perguntas para esclarecer, né? Talvez até aqui falando com relação a esse trabalho, surjam algumas dúvidas, algumas perguntas, seria um momento de colocar aí na live, mas enfim, nosso tempo aqui é curto, mas nós temos essa intenção. E se Deus permitir, se for algo que vai agregar, que vai edificar vidas, Deus vai permitir e nós faremos mais para frente. Então, antes de nós encerrarmos, eu quero pedir para que você faça essa oração aí por todos nós, todas que estiveram aí conosco, nos acompanhando, né? A Regiane, a Solange, a Manizilda, a Dalva, que está aí com a gente, ó, tá? Pessoal que esteve aí, a Elaine, que esteve aí com a gente. Ok? Então, feche os seus olhos aí se você pode, e a Carol vai estar orando aqui por nós. Pai Todo-Poderoso, me coloco em Tua presença neste momento e coloco cada um que está participando dessa live. Senhor, meu Deus, coloco o meu trabalho também, a minha equipe, meus colegas de trabalho, que cada um o Senhor esteja alcançando neste momento, nos proteja, nos guarde, nos guie e sempre esteja nos capacitando para que a partir da Sua presença, dos seus princípios, do princípio da palavra, nós possamos ser pessoas melhores e possamos estar alcançando os órfãos, as pessoas, os doentes. Esteja conosco, Senhor, neste momento. Alcance os doentes, alcance os pedidos das pessoas que estão nos acompanhando neste momento. E que a cada dia possamos ser pessoas melhores na Tua presença para engrandecer o Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa o seu amém aí. Mais uma vez o seu joinha, seu coraçãozinho. Obrigado você que esteve aí participando com a gente aí, deixando seu comentário,
né, falando aí para Carol também. E que Deus abençoe a sua vida, ok? Hashtag mulher seja feliz, hashtag eu escolho Deus. Que Deus te abençoe e um ótimo final de semana. E domingo estaremos aqui, ok? Domingo às 19h30, participe conosco por meio da live, se você não pode estar. E se você pode, venha participar presencialmente. Deus te abençoe. Deus abençoe. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai